Olá, meu nome é Juliano, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal A Bíblia é a Verdade. E hoje o nosso assunto será bastante polêmico, é um assunto extremamente amplo com respeito a uma das pessoas da divindade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a pergunta que fica é: o Espírito Santo é o Espírito de Deus, uma força, ou ele é o próprio Deus? Deixemos que a Bíblia nos diz. O primeiro texto que eu quero mencionar para vocês é deixando bem claro que a Bíblia que vai defender os pontos de vista aqui, o meu argumento, o meu ponto de vista é o ponto de vista bíblico. A Bíblia mostra a característica de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o primeiro texto que nós podemos ver é Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sob a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, ele já é mencionado logo no início, na criação. Ele também estava na criação com Deus o Pai e com Deus o Filho. Mas vamos deixar que a Bíblia, ao decorrer aqui do nosso vídeo, responda se esse Espírito é uma força ativa de Deus, uma energia, ou ele é uma pessoa em si, uma pessoa que fala, que pensa, que tem um corpo. Vamos deixar que a Bíblia nos diz. Abra sua Bíblia agora em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque uma energia não pode interceder por ninguém. Uma força não pode interceder por ninguém. Paulo deixa bem claro que esse Espírito aqui também, no verso 27, ele possui uma mente. Olha o verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, esse Espírito, ele possui uma mente. Se ele possui uma mente, então ele tem que ter uma cabeça para ele poder pensar. Então, aqui já se vê que ele tem características de uma pessoa física, não de carne e osso. Nós não sabemos de que forma é feita Deus, nós não sabemos disso. Nós sabemos que Cristo é feito de carne e osso, porque ele veio aqui nessa terra e habitou entre nós. Agora, o Espírito Santo e Deus o Pai e os anjos, nós não sabemos de que forma que são feitas. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Essas palavras são palavras de Cristo. E Jesus deixa bem claro que quando ele fosse assunto ao céu, ele enviaria o Consolador. Jesus deixa bem claro aqui que quando ele fosse assunto ao céu, ele enviaria o Consolador. E Jesus disse algo interessante que esse Consolador, o Espírito Santo, faria. Olha o que ele iria fazer, ou seja, e está fazendo. Esse ensinará a vocês todas as coisas. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, esse Espírito, o Espírito Santo, ele ensina. Uma energia, um poder impessoal não pode ensinar nada a ninguém. Então, é mais uma característica de que ele é um ser pessoal. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, ele testemunha de Cristo. Só uma pessoa pode testemunhar de outra. 1 Tessalonicenses 1, versículo 6. E vocês tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos,
Paulo deixa bem claro aqui na sua carta aos Tessalonicenses que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se alegra. Se ele se alegra, ele é uma pessoa. Um poder impessoal não pode se alegrar. Esses textos deixam bem claro que é características de uma pessoa. Ele possui uma mente, ele intercede, ele se alegra, ele testemunha. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só uma pessoa se entristece. Só uma pessoa pode ficar triste com nossos pecados. Só uma pessoa se entristece quando você faz uma maldade contra ela. Tiago 4, versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? O Espírito Santo sente ciúmes. Ele tem ciúmes. Só quem pode ter ciúmes é quem? Um poder impessoal? Uma energia? Você pode também ver os textos de Mateus 3, 16 e 17, lá onde mostra o batismo de Jesus. Você pode ver também Mateus 28, 19, onde mostra também o Espírito Santo. Você pode ver também 2 Coríntios 13, 13, quando Paulo termina a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele dá a bênção ali e ele cita as 3 pessoas. Filipenses 2, 21 também. Mas o texto que não deixa dúvidas, para mim, o texto que é essencial, o mais importante, são 2 textos. 2 textos que refuta de vez essa ideia de que o Espírito Santo é uma força impessoal, que ele é algo, sei lá, uma energia, alguma coisa que não seja Deus. Para mim, esse texto que eu vou apresentar para você agora, ele é irrefutável. Se você não acreditar em nenhum texto desses que eu mostrei aqui no vídeo, veja esse. Pare e preste atenção nesse daqui. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Vá agora para Atos 28, verso 25. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Agora veja o que Isaías diz lá atrás. Veja o verso 9, olha o verso 9 de Isaías 6. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Paulo, quando mencionou Isaías lá atrás, ele disse o seguinte, bem falou no verso 25 de Atos 28, bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías. Aí você volta para ficar claro para você, ficar evidente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. E de acordo com Paulo, em Atos 28, 25, esse que está sentado em um alto e sublime trono é o Espírito Santo, é o Senhor, não é uma força. Então esse texto para mim é o que refuta essa ideia. Não é uma ideia minha. Ele diz que aquele Senhor que está sentado em alto e sublime trono é o Espírito Santo, porque ele deixa bem claro, deixa extremamente claro. Bem falou o Espírito Santo aos pais por vocês
por meio do profeta Isaías. E ele está em mente, Isaías 6, verso 1, 9 e 10. Você viu que interessante? O Espírito Santo, meu querido, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Agora, você pode tomar sua posição, você pode achar o que você quiser, sua igreja pode pregar o que ela quiser, mas fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, porque é isso aqui que nos mostra a verdade. De acordo com João 17:17, lá Jesus, quando orou pelos discípulos e orou por nós também, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Coríntios 13:8, Paulo fala bem assim, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. E de acordo com o Salmo 119, 115, ela é luz para os nossos caminhos. E a verdade é quem? A verdade é Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E se você for também em Jeremias 10:10, Deus o Pai é a verdade. E se você for em João 15, lá diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, meu querido, o Espírito Santo ele não é uma força impessoal. Ele é Deus. Existem 3 pessoas, um só Deus. Por que 3 pessoas e um só Deus? Porque são 3 pessoas distintas, mas agem de uma só maneira em prol da salvação do ser humano. Isso não é uma blasfêmia dizer que o Espírito Santo é Deus. Não é uma blasfêmia, porque o texto bíblico deixa bem claro que ele é Deus. É ele que está sentado em um alto e sublime trono. Só senta em trono quem é Deus. Jesus está sentado no trono de acordo com Apocalipse 20, 21, 22. E Deus o Pai, você sabe também que ele está sentado em um trono. E o Espírito Santo também está sentado no trono. E ele é Deus. Amém? Que Deus possa abençoar o seu estudo. Ao ver este vídeo, se você não entender, veja ele novamente, mas com a sua Bíblia aberta, com a palavra de Deus aberta. Não fique nas minhas palavras. Amém? Que Deus possa abençoar você. E se você não for inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Que Deus possa te abençoar.